Bom dia, irmãos. A palavra de Deus que tem me confortado é no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30, que diz assim: o Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês. Deuteronômio, capítulo 1, ele enfatiza: Deus está indo à frente de vocês, lutará, preparará o caminho de vocês. Né? Então, fiquem tranquilos e com essa fé vamos oferecer a Deus culto em espírito e verdade. Vamos confessar junto o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer.
Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, louvado e exaltado seja teu nome sobre toda a face da terra. Somente tu, ó Senhor, é digno de receber toda a honra e toda a glória, nosso culto e nossa adoração. Agradecemos-te, Senhor, por seu amor e por sua misericórdia, que se renovam a cada manhã em nossas vidas. Mesmo nós ainda sendo fracos, tropeçando e caindo em tentações e pecados, tu nos aceita como somos e nos ama, com um amor que é imerecido, inexplicável e incondicional. Graças te damos ao Senhor pela nossa Igreja Ioná, pelos nossos pastores e evangelistas. Que Deus esteja sempre com sua mão estendida sobre a vida dos nossos líderes espirituais e suas queridas famílias. Que nossa amada Igreja, mesmo sem poder estar se reunindo fisicamente, permaneça unida e fortalecida através da sua palavra, da oração e também pela ação, como um verdadeiro corpo de Cristo. Senhor, estamos todos passando por momentos difíceis e desafiadores por conta dessa pandemia, que muitas vezes nos causa temor, incerteza, ansiedade e preocupação. Neste momento de dificuldades, queremos colocar diante de Ti as nossas famílias, que os casamentos e nossos relacionamentos familiares possam permanecer alicerçados na rocha firme e eterna que é Cristo Jesus. Que o Senhor faça prevalecer a paz e a harmonia em nossos lares. E que Deus possa estar restaurando relacionamentos que estejam passando por crises. Queremos pedir a sua bênção para o trabalho e os negócios dos nossos irmãos e interceder por aqueles que estão passando por provações. Que possamos com fé, confiar, perseverar e vivenciar o que está escrito na sua palavra em Salmos. O Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nessa hora também, queremos orar, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos e doentes. Pedimos que cada um possa estar sendo acompanhado, cuidado, curado e abençoado por Ti. Senhor, neste momento, prepara nossos corações para recebermos a Sua palavra e a Sua mensagem. Que o Teu Espírito Santo seja derramado no local onde cada um esteja assistindo esse culto. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos sentir o Teu agir em nós e que a Sua palavra traga bênção e refrigério para nossas vidas. Santo Deus, com gratidão, consagramos as ofertas e os dízimos trazidos diante do Teu altar. Que os recursos sejam usados com sabedoria e discernimento para o crescimento do Teu reino nessa terra, para a Tua honra e Tua glória. Tudo isso, Senhor, oramos e agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus de hoje está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 até 19. Diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada,
De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Amém. Irmãos, na minha infância, das férias, eu sempre fui para o interior, na casa do meu primo. Essa cidade era conhecida como cidade de maçã. Há muita macieira. E a minha grande dúvida, grande problema era distinguir macieira da pereira. Não sei se você sabe, são árvores bem parecidas. Árvores de maçã, árvores de pera, são bem parecidas. Para leigo, só dá para distinguir no outono, quando cada árvore dá seu fruto. Aí você consegue perceber, isso aqui é macieira, isso aqui é pereira. Para distinguir falsos profetas, Jesus disse, Mateus capítulo 7, árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos frutos vocês os reconhecerão, né? Esses caras dizem, nem todo aquele que fala, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas eles falaram, mas Deus, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônio. E Jesus fala, não conheço vocês. Tchau, vai embora. Recentemente, é triste, mas tem uma igreja aí, é uma igreja muito grande, resolveu comercializar sementes de cura contra a Covid-19. Semente que custou R$1.000. Então o pastor pregou lá que ele prometeu aos fiéis que se plantar aquela semente germinar, crescer, poderá salvá-los do coronavírus. R$1.000, uma semente. Enganar as pessoas em nome de Deus é pior tipo de erro, pior tipo de pecado. Esses falsos profetas, os caras que se autodeclaram dizendo apóstolos, irmãos, pode ter certeza, esses apóstolos por aí, a maioria são todos falsos profetas. Deus há de castigar e julgar. No Velho Testamento havia muitos falsos profetas. Características desses falsos profetas são libertinos, cobiçosos, desprezam a autoridade e enganaram muitas pessoas. E a principal característica eles não vivem o que pregam, né? Para fariseus, Jesus não falou isso, né? Obedece o que eles falam, mas eles não vivem. Então, como é que eles conseguiram enganar tanta gente? Sabe qual é o segredo? Só inventar profecias. Só falar do que as pessoas gostariam de ouvir. Aí matou, né? As pessoas querem ouvir mensagens de prosperidade.
tem acontecimento ali, rei Acabe e rei Josafá, antes de ir para a guerra, né? Josafá ele pede para rei Acabe. Vocês sabem que rei Acabe foi o pior rei de toda a história de Israel. Josafá pediu para Acabe, vamos consultar um profeta antes de ir para a guerra. E Acabe chamou seus 400 profetas, e todos eles disseram, senhores, podem ir para a guerra, que Deus está com vocês. Mas Josafá achou estranho, esses caras não tá legal, né? Aí ele pergunta para Acabe, Acabe, não tem outro profeta? Aí ele fala assim, tem tal de profeta Micaías, mas ele sempre fala o que eu não quero ouvir. Aí Micaías vem e ele fala, não pode ir para a guerra, vocês vão morrer, vão perder, mas enfim, eles vão para a guerra. Pessoas só querem ouvir mensagem de prosperidade, cura, bênção. Um tempo atrás, irmãos, falei com o dono de uma editora evangélica, eu conversei com ele, ele falou assim, ultimamente é triste, pós-modernismo, principalmente no Brasil, não vende bons livros, só vendem livros de autoajuda, prosperidade. Por isso, para a editora sobreviver, tem de publicar esses livros, né? Bons livros, livros que têm bom conteúdo, que estuda a palavra de Deus, não vende. Essa é a realidade. Por isso, Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele fala assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha que interessante o que Paulo falou, sentindo coceira nos ouvidos, eles vão juntar um mestre para ele. Compra mestre, né? Característica de verdadeiros profetas do Velho Testamento, muitas vezes, começa assim, no livro de profetas, né? Começa assim, a palavra do Senhor veio a Oséias. A palavra do Senhor veio a Jonas. A palavra do Senhor veio a Joel. Vocês podem ver, geralmente livros de profetas começam assim. Então, não é que eles inventam, não é que eles criam. A palavra de Deus vem até eles. Então, para distinguir falso e verdadeiro profeta, primeiro padrão, primeiro critério, o verdadeiro profeta recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus vem primeiramente a ele, e essa palavra se revela poderosamente e influencia a sua vida do profeta primeiro. E a palavra é transmitida para o povo, e esse é característica de verdadeiro profeta. Aquele que recebe, e essa palavra impacta a vida dele, e ele transmite. E falso profeta, ele não ama a palavra de Deus, a palavra não é revelada a ele, mesmo assim ele não é incomodado, transmite a palavra de qualquer jeito. Por isso, John Stott, ele fez uma menção muito interessante. Ele falou assim, a palavra só se torna viva para o povo de Deus se antes tiver tornado-se viva para o pregador. Somente quando Deus houver falado pessoalmente com ele, através da palavra que ele prega, os outros poderão ouvir a voz de Deus dos seus lábios.
somente quando Deus houver falado pessoalmente. E nós, irmãos, e nós, os cristãos, somos o verdadeiro cristão maduro? Amamos a palavra de Deus? Temos sede da palavra de Deus? Estamos sendo influenciados por essa palavra? Quando a palavra de Deus vem até você, você tem tentado viver de acordo com a palavra de Deus? Se sim, significa que você é verdadeiro cristão. Tempo atrás eu ouvi o testemunho de uma irmã, né? Aí ele falou assim, meu marido, o presbítero, quando a gente briga, quando meu marido fica chateado, ele fica 1 mês, 2 meses sem falar comigo. Então, depois de brigar, quando ele fica pidiosó, fica chateado, eu vou falar com ele, que foi? Fala aí, que foi? Ele não fala. Né? Fica 1, 2, 3 meses sem conversar. E numa dessas brigas, teve uma briga feia, e a irmã falou assim, ixi, depois dessa briga, meu marido vai ficar 3 meses sem conversar comigo. Né? O marido foi trabalhar, esse irmão, o presbítero, foi trabalhar, e a oração matinal naquele dia era Efésios 4, versículo 26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Esse irmão, presbítero, é um homem bem simples. Eu tenho meu orgulho, eu tenho meu costume, meu vício, eu tenho meus pensamentos, mas se Deus está falando hoje para mim, é ordem de Deus, ordem dele lá de cima, eu tenho que obedecer. Então a esposa do presbítero deu testemunho. Ele voltou naquele mesmo dia, pediu desculpa, fez paz, já resolveu e compartilhou essa palavra. Irmãos, estamos estudando o livro de Tiago. Essa carta de Tiago foi escrita, né, pelo irmão de Jesus, aquele que cresceu junto com Jesus. Ele não cria em Jesus, mas só depois da ressurreição de Jesus, ele aceita Jesus e se torna um líder respeitado da igreja primitiva. O apelido dele é Joelho de Camelo, joelho como rocha, né? Homem de oração. Característica dessa carta, eu falei semana retrasada, ele escreveu essa carta para os cristãos. Por isso que a palavra irmãos, 15 vezes aparece. Isso é muito importante para entender o texto de hoje, irmãos. Tiago escreveu essa carta para crente, aquele que já é cristão, faz tempo, né? Então, para esses irmãos, Tiago espera maturidade, crescimento. Irmão, vamos crescer, maturidade. Seja perfeito, íntegro, maduro. Essa é a palavra que mais aparece. Seja íntegro, maduro. Então, capítulo 1, para ser íntegro, maduro, considerem como motivo de grande alegria, né? E peça sabedoria. Foi isso que Tiago nos falou, né? Então, resumindo pregação de semana retrasada, de livro de Tiago, primeiro ponto sejam perseverantes, sejam sábios. Terceiro ponto hoje, sejam praticantes da palavra. Sejam perseverantes, sábios e
praticante da palavra de Deus. No final de capítulo 1 e todo o capítulo 2, a ênfase é sobre fé em ação. Um crente maduro, um crente íntegro, é aquele que põe em ação o que aprendeu. Irmãos, sabe esse negócio de capítulo 1, capítulo 2, versículo 3, versículo 4? Isso é invenção humana, não existe, né? Há apenas uma carta só, com vários temas, tá certo? Então, primeiro tema é: sejam perseverantes, sejam sábios. Segundo ponto, capítulo 1, capítulo 2, ele enfatiza: sejam praticantes, praticar a palavra de Deus. E no texto de hoje ele fala dois tipos de fé, né? Dois tipos de fé. Tiago capítulo 2, versículo 14 até 26. Primeiro tipo de fé, uma fé viva, verdadeira, genuína, uma fé em ação. Segundo tipo, uma fé morta, falsa, fé de demônio, demoníaca, uma fé sem ação. É isso que ele trata primeiro. É uma fé morta. Versículo 17 até 19. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Irmãos, o versículo deixa bem claro. Se a fé não for acompanhada de ação, obra, está morta. A fé é mais do que uma crença intelectual em Deus. Não é mais do que uma crença intelectual. Se essa fé não nos leva a uma vida santa e genuína, ela não é verdadeira. Se você já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo mora no seu coração. Então não tem como não dar frutos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É algo natural. Se você é crente de verdade, o Espírito Santo mora aqui, tem que dar fruto. Tem que trazer mudanças, né, nas nossas vidas. Se essa fé não nos leva a uma vida de justiça, ela não é salvadora. A nossa fé tem de ser comprovada através das obras, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, né? Então, olha a conclusão de Tiago, né? Soa até estranho. Até os demônios creem em Deus, mas essa crença não leva à salvação deles. Soa meio estranho. Fé de demônio? O que é isso, pastor? Essa fé significa uma mera apreensão intelectual. É apenas mais um conhecimento. É uma crença intelectual em Deus. Vamos aceitar certas coisas como verdadeiras, isso não significa um envolvimento. Isso não significa uma entrega pessoal. Não é interessante observar? Tenta grifar a palavra de Deus. Olha como é interessante. Demônios têm sentimentos. Olha, tremem. Você crê que existe um só Deus? Demônios, sabendo que vai ter castigo no dia do juízo, eles tremem. Têm sentimento.
Veja alguns versículos para entender o que é fé de demônio. Marcos 3, 11. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Os demônios, quando via Jesus, eles gritavam: Tu és Filho de Deus, Deus vivo, Altíssimo. Marcos 5, 7, os demônios falam: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Mais interessante é Lucas 8, 30, 31. Jesus perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não os mandasse para abismo. Jesus, não nos manda para abismo. Essa palavra abismo significa inferno, né? Essa é a ideia. Demônios sabem que há inferno. É melhor do que muita gente. E o último versículo, né, em se tratando sobre fé de demônio, Atos 16, 17. Quando Paulo e Silas estão pregando, vem uma moça endemoniada, né, ela gritava todo dia atrás do apóstolo Paulo e Silas: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Irmãos, demônios sabem que há inferno, eles sabem que há um Deus, eles sabem que Jesus é Filho de Deus, eles sabem como uma pessoa pode ser salva, caminho da salvação. Demônio tem todo esse conhecimento. Não é interessante? Por isso eles tremem. Eles sabem, eles têm conhecimento, eles têm uma crença intelectual em Deus. Mas falta uma coisa: decisão. Decisão de aceitar, decisão de mudar, né? É isso. É apenas conhecimento. Conhecimento. É isso que Tiago ele está mostrando. Irmãos, a manutenção do carro, todos sabem que é importante fazer. Trocar óleo, calibrar o pneu. Eu tento calibrar pneu do meu carro cada 2 semanas. Por quê? Por que faz isso? Porque eu já vi amigo meu morreu. Em decorrência disso, na estrada, pneu estourou, morreu. Eu vi 5 vezes ou 6 vezes mais, né? Pneu estourar na estrada, como isso é perigoso. Uma coisa é você saber que é importante fazer manutenção do carro. A outra coisa é você fazer. Não adianta você, sabe, tem conhecimento que é importante fazer, mas você não faz. Se você não faz, não evita acidente, tragédia e tudo mais. Lavar as mãos, usar máscara nessa altura do campeonato é muito importante, todos sabem. Entretanto, você só será salvo se praticar esses conhecimentos. Então, resumindo, Tiago está afirmando que esta espécie de fé demoníaca é um simples conhecimento. Ele sabe, mas é só isso. Chegam até a tremer, mas não são salvos. A fé salvadora vai além do intelecto, pois afeta a nossa vontade e nossas ações. Então, a pergunta que nós temos que fazer com toda a sinceridade: você que é cristão há tanto tempo, é isso que Tiago está falando. Você é cristão, eu sou crente há 40 anos, 30 anos, 20 anos. A pergunta que eu quero deixar: que tipo de fé você tem?
Muitos imitam o demônio. Só sabe, ouço 5, 4 pregações por dia. Mas houve mudança na sua vida? O segundo tipo de fé que Tiago nos fala é fé verdadeira, fé viva. Né? Tiago 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Verdadeira fé, uma fé genuína, resulta em ação, traz mudança na vida da pessoa. Então, enfaticamente, final de capítulo 1 e todo o capítulo 2, Tiago ele fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ele até cita essa ilustração no capítulo 1. Você olha no espelho, irmãos, antes de eu pregar aqui, eu já acho que eu olhei umas 5, 6 vezes no espelho, né? Você vai amarrar a gravata, tirar sujeira aqui, arrumar cabelo. Daí Tiago ele fala assim, você fica olhando para o espelho, por que você não faz nada? Não faz nenhuma mudança? Ouviu a palavra de Deus? Tem que praticar. Essa passagem aqui, houve muita controvérsia de teólogos. Na verdade, muitos teólogos não gostam do livro de Tiago. Né? Algumas pessoas ficaram com dúvidas. Pastor, recebemos a salvação pela fé ou pelas obras? Parece que Tiago aqui fala, 24, vejam, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Será que Tiago e Paulo se contradigam, estão brigando? É possível que um homem seja justificado tanto pela fé como pelas obras? Tiago, Romanos. Tiago, Paulo, Romanos. Será que não concordam um com o outro? Para resolver essa questão, é importante lembrar que Paulo e Tiago tiveram encontros, pelo menos 5 vezes na Bíblia. Eles já encontraram. Irmãos, no livro de Atos, capítulo 15, lição de casa, tenta ler. Atos, capítulo 15, ele trata sobre uma heresia que entrou na igreja. Qual era essa heresia? A heresia era, se você não for circuncidado conforme o costume de Moisés, você não será salvo. Então, na igreja primitiva, entrou uma heresia, falando, você tem que crer em Jesus Cristo, mas também tem que fazer circuncisão. É algo que judeus faziam já há muito tempo, né? É um costume. Salvação pela fé em Jesus, mas também pelas obras. Então, houve uma discussão muito grande na igreja de Jerusalém. Paulo estava lá, Paulo era missionário, né? Paulo pregava salvação pela fé, né? Mas muita gente começou a falar, não, também pelas obras. Houve uma discussão muito grande. E depois de muita discussão, Pedro, ele dá sua posição. Atos 15, 11. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí teve aquele tumulto, né? Mas para finalizar essa questão, o principal líder da igreja de Jerusalém, que é o Tiago, ele dá a última palavra final. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, concorda com Pedro, salvação é pela fé, né? Mas para bem daqueles irmãos que aceitaram Jesus Cristo recentemente, a gente fala para evitar imoralidade sexual, não comer carne
sacrificado, aquele negócio todo. Mas salvação é pela fé. Tiago já falou no livro de Atos, capítulo 15. Então é bom lembrar, amados, Tiago nunca afirma que as obras podem salvar. Vocês podem ver no livro de Tiago, né? Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em ação, boas obras. Paulo, no livro de Romanos e Gálatas, ele mostra como alguém é justificado. E o Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Por isso que ele está escrevendo para cristão já. Não, Paulo não. Paulo já alguns que não conhecem bem a palavra de Deus, recém-convertido, gentil, né? Então essa é a diferença. Tiago está escrevendo para alguém que já conhece bem a palavra de Deus, macaco velho, crente há muito tempo. Paulo está falando de raiz, enquanto que Tiago está falando dos frutos. O que Paulo rejeita são obras sem fé, o que Tiago rejeita é fé sem obra. Não é interessante? Então não há essa briga, né? Resumindo, obras não produzem fé, mas a fé viva, verdadeira, genuína, produz obra. Não tem como não produzir. E as obras confirmam a fé. Então, meus amados, a questão não é opção entre fé e obras. Muita gente faz essa questão, teólogos fazem, né? Fé e obra, mas não é essa a opção. E sim, a fé viva e a morta. E é isso que nós temos que discutir. E Tiago cita duas pessoas, Abraão e Raabe. Abraão, pai da fé, né, pai de todos os que creem, ele teve que oferecer seu filho, Isaque, né? E assim mostrou a ação, né? Raabe também, né? Seu Senhor, Deus de vocês é um Deus acima de todos os deuses. Josué capítulo 2, versículo 11. Por isso ela escondeu os espiões, né? Então tá aí. Um aviso muito importante para todos nós, né, que enfatiza tanto salvação pela fé em Cristo Jesus. Tiago nos lembra, né, muitas vezes nós esquecemos que nossas obras serão julgadas. Não, irmãos, lembrem disso. Salvação é pela fé, mas lá no céu Deus vai perguntar, e o talento que eu te dei? E a missão que eu deleguei para a expansão do reino de Deus? Você não fez nada. Deus vai perguntar. Então, resumindo, irmãos, a palavra de Deus de hoje, há dois tipos de fé. Uma fé morta, fé demoníaca, é um simples reconhecimento de uma verdade. E não há ação, não há obediência, não há entrega. Outro lado tem outra fé viva, fé em ação. Aquele que aceitou Jesus Cristo no seu coração, essa fé genuína, fé viva, resulta frutos, ações. Então, o que aplicar depois de tudo isso? Aceitar a palavra de Deus humildemente. Tiago capítulo 1, versículo 19 a 21. Sejam todos prontos para ouvir,
tardios para falar, tardios para irar-se. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra de Deus. Primeira aplicação que eu quero deixar hoje é estudar, aceitar a palavra de Deus com humildade. Essa pandemia, a quarentena, algo que acho que foi positivo, que eu percebi, muitos receberam a palavra de Deus com muita humildade. Eu vi isso. O que, quando eu visitava antigamente, eles nem me davam bola, né? Eu queria orar, mas, pastor, estou ocupado, vem outro dia. Agora não. Querem conversar, querem ouvir a palavra de Deus. Então, aceitar a palavra de Deus humildemente. Está tudo no livro de Tiago. Segundo ponto, ajudar pessoas em dificuldade. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. No texto de hoje também, né? Se tem um irmão passando fome, não tem roupa para dia a dia, não adianta você falar, vai em paz, que Deus te abençoe, não adianta. É isso que Tiago está falando. Então, irmãos, essa semana, que tal você ajudar pessoas que estão passando pelas dificuldades? Às vezes eu tento separar um dinheirinho, né, compartilhar com algumas pessoas. Tem vários irmãos que estão doando máscaras, né, tá produzindo máscara, tá fazendo doação. Hoje, antes de pregar, irmãos, eu agradeci a Deus. No meu carro tem um álcool em gel, eu recebi de doação da ABIV, Associação Brasileira de Indústria do Vestiário, né? Eu tenho vários irmãos da nossa igreja, eles fizeram doação de álcool em gel. Puxa vida, como eu agradeci a Deus. 3, 4 meses no meu carro, foi muito útil, muito útil. Terceira aplicação, não faça acepção das pessoas. Racismo, né? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é glorioso. Jesus deixou tudo lá no céu. Deus Todo-Poderoso se humilhou e veio até aqui. Por isso ele é nosso glorioso Senhor Jesus. Então não faça acepção de pessoas. É isso que o livro de Tiago fala. Para concluir, irmãos, semana passada um irmão faleceu, 63 anos de idade. Fui orar no cemitério, refletindo sobre a vida dele. Eu lembrei do tempo em que servimos juntos na escola eclesial. Eu e ele era Pujang de Psané. Nós criamos juntos ministério Jejabu. O que é Jejabu? Adolescentes que não falam português no time de Deus, né? O pai vem aqui trabalhar no Brasil, fica 2, 3 anos e vai embora. Eles são assim, alguns bem assim, revoltados, porque cada 3 anos eles vão mudando de país. Esse irmão que faleceu e está com Jesus, fizemos um trabalho junto há alguns anos, né? Jejabu. Trabalho difícil, não foi fácil, eu lembro. Foi difícil, já discutimos várias vezes, gritar, falar, é assim, tem que ser assim. Mas foi muito abençoado. Até hoje eu lembro, né, vários jovens deram testemunho de que eu aceitei Jesus Cristo através desse ministério.
até hoje são crentes. Meus amados, eu pude ver Jesus lá em cima, né? Abraçando esse irmão. Ó, filho, meu servo bom e fiel. Quando você morrer, irmão, o que você vai levar? Ah, eu fiz firmas, ganhei dinheiro. Tudo isso também é importante. Mas as obras que você realizou em Jesus Cristo. Recentemente, um pai perguntou para seu filho de 7 anos, né? Alberto, o que você quer ser quando crescer? E menino de 7 anos, ele respondeu assim, eu quero distribuir máscara para as pessoas. Vou fabricar máscara e vou distribuir. Mas por quê? Porque meu pai, ele está entregando máscara para todo mundo. Para cá, para lá. Leva máscara para outro lugar, outra cidade, outro estado. Essa ação do pai foi marcante na vida do menino de 7 anos. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? Queremos ensinar só com lábios. Esse é o grande problema. E não com as ações, não com a nossa vida. Queria ler um poema e um versículo e terminar a palavra de Deus. O poema diz, pegada, legados. Nessa curta vida, todos nós deixamos as nossas pegadas, nossas marcas, seja ela positiva ou negativa. Algumas pegadas duram alguns segundos na areia. Outras duram meses no barro. Na lua, as pegadas duram 50 anos. E as pegadas, marcas, ações deixados por alguns irmãos que nós admiramos, durará eternamente no nosso coração. Vamos ler esse 2 Coríntios 5:10. Vamos ler junto? Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas praticar. Fazer Tua vontade aqui na terra para a expansão do Teu reino. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade Ioná, cada família, trabalho, agora e para sempre. Amém.